Ligue para 7423-2006, opção 8, e participe do nosso programa. Mas antes de continuarmos, você fica por dentro de mais alguns signos do horóscopo semanal. Até já. Câncer. É hora de trazer à tona questões mal resolvidas do passado. É possível que um amor antigo volte a bater em sua porta durante esta fase. Não se envolva em negócios pouco claros. Leão. Questões mal resolvidas de trabalho vêm à tona. Deixe o passado para trás e pense em algo totalmente novo para a sua vida. Amor e romance em alta. Virgem. O amor passa por uma nova avaliação. Ótima fase para a criatividade e para o relacionamento com os filhos. Você já ouviu falar em leitura dos pés? Pois saiba que é possível descobrir a personalidade da pessoa através deles. Até o jeito que os nossos dedos tocam o chão tem um determinado significado. Para falar sobre isso, eu recebo o quirólogo Javer Menezes no Mundo Místico. Como vai, Javer? Tudo bem? Tudo bem. E agora você vai estar falando sobre, não só sobre as mãos, como até então você vinha fazendo uma série de programas falando sobre as características das mãos e a sua personalidade, mas agora você também está falando sobre os pés. Isso, que é também uma forma, né, de estar lendo a personalidade e trazendo para as pessoas um esclarecimento da postura do corpo com relação aos pés. E o que os pés fazem com que a personalidade, o comportamento da pessoa também se altere. Ah, é? Nós temos algumas figuras que você pode estar mostrando. Vamos lá. E esclarecendo ao nosso público que... Esse é o mapa que pode ser feito como da quirologia, né? É o mapa da impressão do pé, falando sobre as linhas, sobre os montes, sobre as características que todos nós temos no pé. O grande problema é que com o tipo de calçado que a gente tem hoje, os desenhos eles estão ficando muito sutis. É diferente de quando a gente andava com o pé mais no chão, gravava-se mais. Então nós estamos perdendo as linhas dos pés? Nós estamos perdendo as características de linha dos pés. Pela sutileza dos calçados que a gente está usando, a maciez, um tênis com colchão de ar, com nylon, com acolchoado, né? Então a pele está ficando muito sutil, muito delicada. Então o que a gente acaba fazendo hoje é a leitura dos dedos com relação ao próprio comportamento das pessoas. Vamos ver o próximo. Isso seria a gente entender que o nosso pé, ele representa uma figura humana sentada no próprio pé. O dedão seria a cabeça, o intervalo entre o dedão e o seguinte seria o pescoço, a cervical, a torácica, a lombar, a sacral e o cóccix. Muitas vezes a gente tem dor no pé e a gente não associa o que é que está acontecendo. O pisar errado, a forma como a gente sente dor em certas partes do pé. Quando o indivíduo faz a reflexologia, a região mais dolorida do pé é a região da coluna todinha, pegando cervical, torácica, lombar, sacral e o cóccix. As rachaduras, os calos, todas essas características vão estar sendo localizadas onde a gente está apresentando o problema. O peito do pé, muitas vezes, a gente tem o problema de usar calçados onde aperta e comprime o peito do pé. Assim, você vai experimentar um sapato e aquele sapato incomoda na hora de você estar calçando. Ele começa a te dar uma sensação de opressão. E se você insiste em usar a moda que está sendo ditada, você vai se comportar como a moda quer que você nem sempre é saudável. Nem é saudável estar vivendo isso. Um próximo. Aí nós temos, por exemplo, um sapato bicudo, né? Que seria um erro a gente estar usando sapato bicudo. O que ele faz com os dedos dos pés? O dedão, ele passa a ser pressionado sobre o dedo indicador do nosso pé e vai comprimindo um em cima do outro. Então nós temos, por exemplo, esse pé
bicudo, nós estaremos representando um pé do lado direito. Então, o dedão ele representa a nossa alegria. Então, essa alegria estaria oprimindo nossos desejos, a nossa criatividade, as nossas atividades no próprio serviço. Então os dedos deveriam ser separados dos pés? Como o que está escrito certo. Quando a gente usa uma sandália ou anda descalço, nós temos muito mais liberdade de sermos quem realmente nós somos. E não viver como a sociedade impõe, né? Um sapato alto, por exemplo, a pressão que o indivíduo tem de ficar com a lombar, a cervical, o peito e os dedos do pé totalmente equilibrando em cima de uma plataforma. Isso. E assim, a insegurança que o indivíduo fica de fazer todas as atividades durante o dia, porque o sapato está apertando, está doendo o pé, tem a sensação de desequilíbrio e a pessoa não consegue exercer a função dele. Voltando para o do erro, muitas vezes o sapato apertado, ele pega a cinta da costura de um lado a outro do pé, provocando joanete, provocando calos. Então tudo isso judia de um pé e judia da personalidade do indivíduo. Então a pessoa pode mudar de personalidade estando com o calçado errado, mais à vontade. Né? Com um sapato mais à vontade, ela pode ser ela mesma. Ela mesma. Ela com um sapato mais apertado, ou que pegue num canto do pé, ele vai estar afetando uma área da personalidade Por dele. exemplo, o dedão você disse que é o dedo da alegria, no caso do pé do lado direito. Ele está praticamente em cima do dedo do desejo. Né? O segundo é o dedo do desejo. O terceiro dedo seria o lado da atividade, seria a área de trabalho da pessoa. O quarto dedo seria o apego, né? Os bens materiais, as coisas que ele consegue conquistar e se fixa nele. E o último seria o medo. Então, muitas vezes o indivíduo fica sem alegria e muito medroso em trabalhar, em ousar, em fazer coisas que ele poderia estar sendo se ele tivesse um calçado correto. Puxa vida, então isso é sério, né? É sério e a sociedade... Nós não damos conta disso, se dá conta. E, por exemplo, se eu estou sem calçado, estou descalça, os meus dedos já estão tudo juntos, não, eles já ficam juntinhos, assim, tanto pressão, porque, assim, né? Modelou a forma como a sociedade quer que a gente se comporte, né? Exato. Nesse mapa podal seguinte, nós temos assim uma ideia de o que é que cada dedo representa, né? Esse seria um pé normal, um pé sadio. Nós temos o pé chato, que ele é totalmente a planta do pé é bem gordinha, ele pisa todo, e o indivíduo que tem o cavo, que ele só tem só o calcanhar e o peito do pé, o dorso do pé no chão. Então a gente vê nesse desenho que o Henry e a Margaret, que eram holandeses que desenvolveram essa técnica de estudo dos dedos na personalidade da gente. Então, o lado direito, o primeiro, o dedão, estaria representando a alegria, o segundo, o desejo, a atividade, o apego e o medo. E do lado esquerdo nós temos a tristeza, o sentimento, a criatividade, o amor e a confiança. Então, um dedo pode comprometer a vida ou o sentimento, as sensações do nosso desenvolvimento. E para que a gente funcione de uma forma bem positiva na vida, é importante então tomar consciência de que tipo de calçado a gente utiliza, deixar os pés mais à vontade possível. Aí temos a massagem, nós temos os banhos relaxantes, nós temos toda a técnica, por exemplo, a própria reflexologia estaria ajudando o indivíduo a se soltar, se libertar de todas essas amarras, né? Que a sociedade impõe que a gente calce como uma forma de andar como a sociedade impõe. A gente poderia ver o próximo. Por exemplo, aí nós temos o pé, representando o próprio calçado foi retirado do pé, é a marca que ele deixou nesses dois pés, né? O lado direito do pé mostrando que ela tem uma certa alegria, o lado do desejo dela, ela tem muito desejo, porém o lado da atividade profissional, ela sente que ela não pode exercer tudo aquilo que ela gostaria de estar fazendo. E tem
um lado comprometido com o apego. Ela quer se apegar às coisas, mas ela não se permite a isso. E o dedinho, né, já tem uma formação de calo, né, onde mostra que ela tem alguns medos que ela tenta se esconder das pessoas. O lado esquerdo, nós temos uma representação de que ela tem o dedão um pouco alto, a ponta alta, que fala da tristeza. Ela guarda uma tristeza já inconsciente que compromete os sentimentos dela. Ela tem muitos sentimentos e na hora de ela colocar a criatividade dela em ação, é comprometido pelo amor. E ela tem muito medo, então ela se esconde muitas vezes do próprio relacionamento, de se entregar, porque ela está machucada com algumas situações que já aconteceram na vida dela. E ela tem que ter um certo cuidado, porque ela já está começando a formar no lado esquerdo, o lado de Joanete nesse lado, que seria começar a ficar dependente do conselho dos outros. Então quem quiser aprender sobre a leitura dos pés, vai acontecer quando, né? Dia 8 agora de maio, nós estamos abrindo uma nova turma para a leitura dos dedos dos pés. Dia 8 de maio. Dia 8 de maio. Para quem já fez a quirologia, ou mesmo quem não fez a quirologia, que tem interesse em entender essa nova ciência, essa nova demonstração, né, para esclarecimento das pessoas. Muito bom. Então é só ligar para a Nirvana, 4229-7444, horário comercial, a partir de amanhã. Você pode ligar e, se você se interessou pelo curso, as meninas podem dar maiores explicações para você. Obrigada, Javé. Um bom domingo a todos e um bom domingo a vocês também. Muito obrigada. Até a próxima. Gente, vamos ao nosso break, voltaremos na sequência. Não saia daí. Até já.